Gravando, bem-vindos então a mais uma aula de planejamento de rotinas administrativas ou planejamento de rotinas aplicados à logística ou de técnicas organizacionais. Essa aula vale para essas três disciplinas e também vale para as outras, todas aquelas das quais, por exemplo, planejamento de organização de recursos humanos ou de departamento pessoal, eu também pedi pesquisa, né? Então, essa vale para qualquer disciplina, na verdade, que eu peça pesquisas. Normalmente, quando eu peço pesquisas, eu peço para você pesquisar a mesma coisa em 3 lugares diferentes, para que você possa ter 3 opiniões diferentes sobre a mesma coisa. E se as 3 opiniões diferentes forem as mesmas, forem iguais, você poder enriquecer o seu trabalho falando das 3. Segundo fulano, beltrano e ciclano, aquilo é assim. Maravilha. E aí, no primeiro trabalho, eu pedi só para vocês escreverem, né? E notarem de onde é. E hoje eu vou dar o detalhe de como fazer essa anotação de maneira mais apropriada, de maneira mais acadêmica. E isso feito, então, com este site chamado referenciabibliográfica.net. Referenciar no singular, bibliográfica no singular.net. Muito bem. O site é esse. Quando você clica referenciabibliográfica.net, ele abre nesta página, pelo menos hoje está abrindo nesta página. Deixa eu fechar aqui a propaganda que está em cima de mim, muito embaixo de mim. Maravilha. E eu pedi, no caso dessa turma que está comigo agora, que podem, inclusive, fazer perguntas durante a aula, tá, pessoal? Vocês não estão aparecendo, mas o áudio de vocês aparece. E se vocês quiserem também, pode escrever alguma coisa no chat. Se eu não estiver vendo, alguém abre o áudio e fala. Alguém escreveu no chat, professor, uma pergunta. Tá bom, pessoal? Vocês participam comigo aqui, por favor? Vamos lá. Eu pedi para vocês uma pesquisa sobre ergonomia. Então, eu já dei 3 Googles aqui, ó. Eu dei um Google de ergonomia, definição, e eu parei nesse aqui porque, ó, primeiro para mostrar para vocês como é que ele apresenta, né, a pesquisa. Ele apresenta a pesquisa assim, o site aqui em cima, o link com o tema daquilo, e embaixo ele tem, quando tem, né, a data que aquilo foi publicado, e o começo do texto ou parte do texto aonde tem as palavras que eu estou pesquisando. E se você olhar, eu pesquisei ergonomia, definição, ele apareceu aqui em negrito a palavra definição e ergonomia. E eu quis pegar esse aqui porque ele já vai mostrar do jeito que eu quero que vocês façam. Tá vendo aqui, ó? Segundo a definição, vírgula. Segundo Merino 2005, vírgula, de ergonomia pode ser definida como tarará, tarará, tarará. É assim que eu quero que vocês escrevam no trabalho. Então, segundo fulano, é aquilo ali, né? Ou é isso, 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 segundo fulano. Então, você pode colocar tanto no meio do texto, como ele fez aqui, como você pode colocar no final do texto. Também, eu vou mostrar os 2 jeitos para você, tá bom? E então aqui eu pesquisei então, ergonomia, definição. Tem várias aqui, qual que você vai utilizar? Você vai ver o site, que é um site confiável, né? Você vai ver se o site for do governo, se o site for de uma faculdade, se o site for de uma revista, de um jornal, a informação normalmente é mais confiável do que de um blog, ou de um vlog, ou de qualquer coisa desse tipo, tá certo? Então você vai tentar procurar informações, por exemplo, aqui, ó, ergonomia, ó, ufpr.br, opa, Universidade Federal do Paraná. Aqui deve ter uma informação mais confiável do que no Wikipédia, ou nesses significados.br, ou significadosbr.com.br. Tá certo? Muito bem. Então, a gente vai pegar, por exemplo, esse daqui.
cliquei. Ele está abrindo um trabalho. Perceba que ele abriu um PDF. E vai demorar um pouquinho para ele carregar, mas ele vai abrir aqui o PDF. Olha lá, ó. Ele abriu um PDF que fala do curso de pós-graduação. É uma propaganda do curso de pós-graduação, parece. Não, é uma aula, ó. É um material desse professor Mário César Vidal, um material chamado Introdução à Ergonomia, que tem várias coisas, inclusive o que é ergonomia, aqui nesse primeiro capítulo, pelo que a gente está vendo. Então eu vou lá e vou pegar aqui no que é ergonomia e vou tentar achar o que é ergonomia, se ele fala aqui de uma forma que para mim vai ser interessante. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, mas o que é ergonomia efetivamente? Ergonomia, antes de mais nada, é uma atitude profissional que se agrega à prática de uma profissão definida. Tá. Nesse sentido, falar... Tá. Ó, ele fez aqui, ó, do outro jeito, ó. Ele colocou uma definição aqui. E como ele usou um texto exatamente como esse Abergo escreveu, ele colocou diferente do restante do texto, numa formatação específica, em itálico e tal, e nessa formatação diferente para provar que não é um texto dele, para provar que isso não é segundo o Abergo, é o que o Abergo falou exatamente como ele falou, Ctrl+C, Ctrl+V, né? A ergonomia objetiva modificar o sistema de trabalho para adequar a atividade neles existentes, a característica, habilidade e limitações da pessoa com vista no seu desempenho eficiente, confortável e seguro. Bom, ele achou essa definição nesse livro do Abergo, nesse livro de 2000 do Abergo. Muito bem. E se você olhar no final do trabalho, é isso que eu vou ensinar vocês a fazerem, escrever desse jeito. Se você olhar, por exemplo, no final do trabalho desse cara e procurar aqui por Abergo, aqui, ó, foi o primeiro, inclusive, por causa da letra alfabética. Abergo 2000, ó. No último capítulo, que é o capítulo lá de bibliografia, você encontra da onde você tirou. Então, lá em cima, ele está falando que é esse cara que falou, né? E lá embaixo, da onde ele tirou? Aí ele falou mais a respeito desse Abergo 2000. Ele colocou aqui que é um editorial do Boletim de 2000 da Associação Brasileira de Ergonomia, um editorial chamado A Certificação do Ergonomista Brasileiro. Então perceba aqui, vou voltar lá, onde eu estava aqui. Perceba que a referência bibliográfica, ela deve ser utilizada no meio do texto, enquanto você escreve, e ser colocada lá embaixo. Muito bem. Mas eu quero uma definição desse cara aqui. Não quero pegar uma que ele copiou. Deixa eu achar algum texto que seja legal. Ó, vou pegar, por exemplo, esse texto aqui, ó. Esta definição que coloca finalidades, que é modificar sistemas de trabalho, propósitos, adequar, tal, e critérios, eficiência, conforto e segurança, né? Então, vou pegar esse pedaço do texto aqui que eu gostei, tá certo? Não é a definição da ergonomia, mas é um texto que eu acho que vai ficar legal no meu trabalho. Como que eu vou salvar isso para eu usar no meu trabalho? Então eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, copiei,
Eu criei aqui um e-mail de rascunho, né? Vou colocar aqui, rascunho do trabalho de ergonomia. Só para eu ter aonde salvar as coisas. Então, comecei com esse texto aqui, ó. Salvei aqui o texto. Aí, aqui em cima, eu vou escrever lá, então. Quem que é o cara? Cadê? Mário César Vidal, ó. Mário César Vidal. Eu vou salvar aqui, então, algumas informações. Mário César Vidal. O link todo, ó. O link todo aqui em cima. E o trabalho dele. Introdução à ergonomia. Olha, eu não vi o título do trabalho aqui por causa da cor, você acredita? Eu fui ver o título só aqui embaixo. E salvei aqui. É uma apostila. Apostila. Maravilha. Então, salvei aqui as coisas que eu posso usar. Como que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e eu vou usar esse pedacinho aqui na referência bibliográfica para eu montar a referência. Olha só. Aqui no tipo de material, ele já me dá várias coisas. O que é? É um artigo, material de jornal, artigo, seleção, atlas, atos, capítulo de livro, coleção de publicação, correspondência, documento catalográfico, documento de acesso exclusivo, base de dados, lista de discussão, programa como não, iconografia, pintura, gravura não, sonoro, civil, evento total, evento todo não, fascículos, suplementos, volume, fascículos, suplementos, número não, filmes, vídeos não, legislação, livro, mapa, monografia, trabalho acadêmico, parte de coleção, documento sonoro, eventos, evento, publicação periódica, parte, tal. Quando é só o site é aqui, ó. Na verdade, aquilo ali, então, vou colocar como, o que pode ser isso aqui? É uma apostila isso aqui do curso. Vou chamar como livro. Não é livro, mas é uma apostila, não tem apostila aqui, eu vou chamar como livro. Então, olha só, vou escolher aqui livro. E aí, quando você escolhe o livro, veja que ele já vai aparecer numa cor diferente tudo aquilo que você precisa preencher, ó. Ele já aparece em laranja, tudo que precisa preencher. No caso aqui do livro, só essas duas coisas aqui, ó, o título e o ano. Muito bem. Eu anotei lá. O título, Introdução à Ergonomia. Colei. O ano. O ano eu não anotei. Vamos ver se tem aqui o ano em algum lugar. Não tem o ano. Não tem o ano. Bom, vou deixar o ano em branco, né? Aqui, ó. Se nenhum ano de publicação, distribuição foi indicado, deve ser indicado um ano entre colchetes. Ano provável, ano certo. Ó, década provável. Acho que é de 2000 entre 10 e 19, né? Não deve ser desse ano, né? Pelo menos não tem ali. Vamos ver na pesquisa.
Eu cliquei daqui. Ah, não, eu cliquei da onde? Vamos voltar um aqui. Percebe que dá um trabalhinho, né? Aqui ele não está colocando, tá vendo? Ele avisa que é PDF, mas não tem nenhuma data, não tem nada aqui, ó. Tudo bem. Não tem, então vamos colocar uma década provável, ó, 1970 tracinho tal, então é 2010 tracinho ponto de interrogação. Então eu vou colocar 2010 tracinho, que eu acredito que não seja desse ano, então é por aí. Maravilha. Opa, apertei o Enter sem querer. Volta. Puxa vida. Vamos lá, aqui, escolhe. Voltou tudo, pessoal. Eu apertei o Enter sem querer. Escolhi o livro. Aí vamos onde tem laranja. Aqui é o Introdução à Ergonomia. Aqui, 2010, ponto de interrogação, que a gente não sabe qual que é. E esse é impresso? Não, eu vi online. Veja que eu vou clicar aqui no online só depois de preencher tudo que está em laranja aqui. Por quê? Porque eu não sei depois que eu clico lá, isso aqui vai perder a cor. Então eu preencho primeiro. Então agora eu clico no online, ó. Percebe que ele ficou branco ali, tá vendo, ó? Aí depois eu não sei mais o que eu tenho que preencher obrigatoriamente. Ele ainda está pensando para vocês, ó. Tá vendo? E aí eu venho, quando eu cliquei no online, ele mostra essas outras coisas aqui, ó. Disponível em, com acesso. Então eu vou, disponível em. Aonde é o disponível? É esse endereço aqui em cima todo que eu já tinha copiado. Então vou dar um Ctrl C e vou colar lá. Olha lá, disponível em, copiei o endereço todo ali. E acessado quando? Acessei agora, né? Então, dia 22. Maravilha. E vou mandar formatar. Quando eu mandar formatar, olha que interessante. Ele já me deu tudo isso, ó. Que eu selecionei aqui. Eu vou copiar e vou colar lá no meu rascunho, ó. Eu vou substituir essa parte toda aqui. Ah, e o autor eu não tinha posto lá, né? Não saiu o autor. Ele não pediu o autor, ele só pediu o título. Que estranho ele não pediu o autor, né? Super estranho. Vamos lá, vou querer voltar de novo. Por que ele não pediu o autor? E eu nem vi e passei, agora que eu tô vendo. Vamos de novo. Livro. Título, subtítulo, cadê o autor? Ah, o autor estava aqui em cima, ó. É que ele não estava laranja, eu não dei bola para ele. Então a gente já sabe que é o título e o ano. Como eu estou no Ctrl C aqui do negócio, eu já vou no online. Ah, não, nem adianta. Porque eu perdi. Então, ó, autor, pessoa física, primeiro nome. Vamos lá. Primeiro nome. Vou pegar o nome todo aqui. Primeiro nome, Mário César. Último nome, Vidal. E tirar esse espaço aqui. Mário César Vidal. Beleza, anotei o autor. Título. Eu tinha anotado o título aqui, mas vou pegar de novo aqui. Introdução à ergonomia. Introdução à ergonomia. Ano, não sei,
mas eu acho que é 2010 alguma coisa, entre 2010 e 2019. Maravilha. Pedir para que seja online, muito bem. Total de páginas aqui do livro, vamos ver quantas páginas tem aqui, 35. Total de páginas, 35. Maravilha. Se eu tiver outras informações, eu posso preencher, mas não tenho, então não vai. E aqui, então, o endereço de acesso, que é esse aqui em cima todo. Clico aqui e pesquisei hoje. E clico em formatar. Agora sim ele veio, tá vendo? Vidal, Mário César, beleza. Vou copiar tudo isso aqui. E vou colar aqui. Beleza. Então, esse texto aqui, eu tirei dessa referência aqui. Né? Maravilha. Como que eu vou fazer para colocar isso aqui no meu trabalho? Aí que está a questão legal, né? Eu posso ou utilizar desta forma, que veja, é como ele utilizou aqui, ele falou aqui um texto e colocou entre parênteses no final, tá vendo? Porque ele usou o texto como como o autor falou, que a gente chama de citação direta. Ele copiou e colou o texto e no final ele escreveu aqui desta forma, que é esta forma que ele já dá aqui, ó, que é a segunda forma que esse sistema da referência bibliográfica dá. E a primeira forma? A primeira forma é como esse pessoal aqui tinha colocado, ó. Tá vendo? A definição, segundo Merino, de ergonomia é... Então percebe que quando você usa esse site, ele dá para você a forma como você deve copiar lá no final do trabalho, que é essa da referência bibliográfica, e ele também te dá as formas de você citar essa referência no texto, que pode ser no meio do texto, segundo fulano, ou depois do texto, aqui normalmente numa citação indireta, ou no final que você escreve o texto, normalmente numa citação direta. Dúvidas, pessoal, que possam ter gerado de como utilizar esse site ou referenciabibliográfica.net que vocês queiram perguntar? Alô, vocês, falem comigo. Da minha parte, não. Beleza, Aline, obrigado. Alguém mais quer perguntar alguma coisinha a respeito disso? Esse referências bibliográficas o senhor vai colocar lá em tarefas? Não. Esse é para você aprender como fazer, né? Então eu pedi para vocês um trabalho sobre ergonomia. Em vez de pedir com 3 referências, eu pedi com uma referência só, mas eu pedi para vocês falarem das dificuldades de implantar, o que acho que são 3 coisas que eu pedi, né? Eu pedi aqui, ó, ergonomia no ambiente de trabalho, eu pedi o que como implantar, desafios na implantação e benefícios de curto e longo prazo. Então, 1, 2, 3, 4 perguntas que eu fiz para vocês no trabalho. Vocês podem encontrar essas 4 perguntas numa única pesquisa, por exemplo, num livro desse daqui do cara, eu não olhei aqui como é que fala? No índice todo, mas algumas coisas você é capaz de encontrar aqui.
né? Ou você vai encontrar em alguns lugares diferentes. Mas eu quero que você escreva o trabalho agora de ergonomia já utilizando desta forma. Se você vai utilizar o Ctrl+C, Ctrl+V, que é uma citação direta, você vai, quando você gerar a referência bibliográfica do lugar que você pesquisou, você vai utilizar esse formato aqui no texto, para ele aparecer igual aqui. Se tiver no meio do texto, aí você vai, deixa eu ver se nesse mesmo texto ele tem aqui, em algum outro texto. Então, professor, porque eu já fiz, só que eu não fiz Ctrl+C, Ctrl+V, eu meio que li e coloquei no Word o que eu entendi sobre esses temas que o senhor pediu. Exatamente, Juliana. Isso que você fez é o que deve ser feito na maioria das vezes. A gente só usa Ctrl+C e Ctrl+V para definições bem específicas, assim como a que ele utilizou aqui, que é uma definição bem específica, né? O restante a gente escreve com as nossas palavras aquilo que a gente leu. Só que a gente não pode escrever, Juliana, como se fosse a gente falando. A gente tem que escrever igual esse pessoal aqui escreveu. Eu vou abrir aqui para a gente ver. Sim, eu fiz exatamente isso. Eu não fiz como em primeira pessoa, assim. Eu fiz o jeito que eu vi lá no site que eu peguei. Só que eu resumi. Isso, resumindo mesmo, perfeito. Só que como você pegou no site, aí qual que é a ideia? A ideia é você no site, você falar segundo o site tal, e aí você escreve com as suas palavras. Mas como que você vai escrever esse site tal? Desta forma, de cima aqui, ó. Que é como está aqui, por exemplo, ó, segundo Santos e Fialho, 1995, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então tem essas duas formas de fazer. Ou você escreve, o trabalho é uma forma de atividade própria do homem em qualquer ser social. E entre parênteses escreve Santos e Fialho, 1995, que é nesse formato aqui, que é esse formato aqui de baixo. Ou você escreve deste jeito aqui. Segundo fulano, o trabalho é a forma tal. Que é usando esta forma de cima. E no final do trabalho, você cola isso. Lá no capítulo de referência bibliográfica. Então, como a gente viu aqui, tanto se for desse jeito, lá no capítulo de referência bibliográfica, se você procurar por Abergo 2000, você vai encontrar aqui, ó. Aqui, nesse trabalho que ele escreveu, Santos e Fialho, 1995, se for no capítulo final, é que ele não está aqui o texto todo, né? Tem um tal de e-book para baixar aqui. Isso aqui deve ser um pedaço do e-book e aqui está só um leio do negócio, né? Aqui também, tá vendo? Ó, a definição segundo Merino 2005. Aqui tem o Abergo de novo, tá vendo? A Associação Brasileira de Ergonomia, Abergo, atende... Ah, não, aqui ele está explicando o que é o Abergo, é a Associação Brasileira de Ergonomia. Então, se você, nesse trabalho desse cara aqui, for na bibliografia, você vai encontrar esse Santos e Fialho 95 escritos deste jeito aqui, que eu estou balançando o mouse em cima. Como esse aqui no final, tá vendo? Então, toda a bibliografia sua, ela vai estar em dois lugares. Um, no texto, segundo fulano, ou o que ele disse e depois o nome dele. E toda a referência que você fez,
ela tem que estar no capítulo de referência bibliográfica. Então o trabalho ele vai estar todo escrito em cima, segundo fulano, segundo Beltrano, segundo Ciclano, nesse formato aqui, e escrito com as suas palavras, que chama citação indireta. Ou se for Ctrl+C, Ctrl+V, vai estar o texto do cara lá, copiado e colado do jeito que ele falou, e escrito deste jeito aqui. E no final do trabalho vai ter todo esse textão aqui, que é a referência bibliográfica que tem que estar lá no final do trabalho. Eu não sei se deu para entender a explicação, o que eu quis explicar para vocês aqui, para vocês usarem esse site da referência bibliográfica. Vocês podem conversar comigo um pouquinho e ver, para ver se eu entendi se o que eu queria explicar vocês entenderam? Professor, uma dúvida. Essa aula vai estar disponível para a gente assistir depois de novo? Sim, vai. Eu estou gravando ela aqui no meu computador. Vocês não estão vendo, vocês estão vendo só a tela. Tá vendo aqui onde está essa propaganda da Nespresso? Uhum. Na minha tela está aparecendo o meu rostinho aqui. Eu estou gravando isso, inclusive a sua voz está saindo. Eu estou gravando isso aqui e eu vou carregar ela no YouTube daqui a pouco. Ah, perfeito. E deixa eu falar, no meu trabalho... Pera aí, Aline, deixa o Vitor acabar de falar. Fala, Vitor. Desculpa. Eu pesquisei as respostas e embaixo delas eu achei a resposta que é ergonomia em um site. Eu copiei, colei e coloquei embaixo a fonte da onde eu achei essa resposta. Exato. Você vai copiar, você vai fazer da seguinte forma. Vamos supor que seja esse texto aqui, a definição que você encontrou, né? Uhum. Você pode escrever utilizando essa parte aqui. Perceba que primeiro você vai montar a referência bibliográfica inteira lá no site. E ele vai te dar esses 3. No corpo do trabalho, você pode fazer de 2 formas. Você pode falar, segundo, estou escrevendo aqui, não sei se dá para ler, não sei se deixa eu ver se eu consigo aumentar ou deixar as fontes todas iguais aqui, peraí. Acho que agora ficou tudo do mesmo tamanho. Então eu posso colocar, ó, segundo Vidal, abro parênteses, vírgula, a definição, e aí o texto do Vidal, entendeu? Que é esse aqui, que eu posso escrever com as minhas palavras. Então, por exemplo, segundo Vidal, ergonomia coloca em 3 categorias. 2 pontos. Aí eu vou usar o texto que ele me deu. Aí coloco lá, finalidade, propósito e critério. Pronto, fecho. Eu posso escrever desse jeito. E como isso aqui eu copiei e colei do cara, eu ponho em itálico. Tá certo? Posso escrever assim. Qual é o outro jeito de eu fazer? O outro jeito de eu fazer é, eu escrevo o texto, vou copiar aqui, aqui embaixo. Eita ferro. Ergonomia é colocada em 3 categorias. E daí aqui na frente eu venho e coloco desta forma. Ctrl C aqui, Ctrl V aqui. Ô, perereca, vamos lá, ajustar o texto. Então no meu texto ou vai estar escrito desse jeito, ou vai estar escrito deste jeito. E lá no final do trabalho, eu vou ter o capítulo de referências bibliográficas, que eu vou copiar isso aqui tudo para pôr lá. Porque se o professor
ou qualquer outra pessoa que esteja querendo descobrir quem é esse tal de Vidal 2010 a 19, ele vai procurar lá embaixo, no final do trabalho, e através desse link aqui, ele vai conseguir acessar. Consegui explicar para você, Vitor, como é que você vai readequar o seu trabalho hoje, que eu vou dar o tempinho, daqui a pouco a gente desliga, vocês pegam a última meia hora de aula para ajustar o trabalho. Enquanto vocês ajustam o trabalho, eu vou colocar lá a atividade na guia tarefas para vocês carregarem a atividade. Deu para entender? Professor, então como eu já fiz, então eu só modifico essas duas sugestões que o senhor falou. Na verdade, Juliana, é para todo mundo já ter feito, porque eu pedi a semana passada para estar pronto hoje. E aí o que eu estou passando hoje? Você vai pegar aquilo que você já fez e você vai adequar a esta realidade acadêmica, que é ter um capítulo lá embaixo com referência bibliográfica feita da maneira correta, que é o que esse site oferece, e dentro do texto referenciar essa referência bibliográfica também da maneira correta, que é utilizando esse espaço de citação no texto aqui, que o site também já dá pronto pra gente, tá? Então, que nem eu coloquei a fonte que eu peguei no final de todos os textos que eu peguei, eu coloquei lá o site. Então, ao invés de eu colocar no finalzinho, eu coloco no começo. Não, Juliana, acabei de falar. Você pode colocar dessas duas formas. Se você for usar essa parte de cima, você pode pôr no começo. Aí você vai usar esse formato de cima. Se você for usar no final, você vai usar esse outro formato, para você fazer a referência dentro do texto. E aí você vai abrir um capítulo na última página do seu trabalho para escrever a referência inteira, que é nesse formato aqui, que é essa parte de cima que o site oferece, que é essa parte da referência aqui. Deu para entender? E depois volta para o Vitor falar para mim se ele entendeu ou não, que você atravessou a conversa dele. Mas conseguiu entender, tá, entendi. Ju? Desculpa. Não, mas você conseguiu entender? Não, eu entendi agora. Então tá bom. Fala, Vitor. Conseguiu entender? Entendi. Então tá bom. Aline, você ia falar alguma coisa lá atrás. Você lembra o que é ainda? Lembro, professor. A minha dúvida é a seguinte. Eu fiz a pesquisa lá, tal, aí eu vou jogar lá com as minhas palavras, então não pode ser o Ctrl+C, Ctrl+V, é isso? Não, não pode. Existem duas formas, Aline. A citação indireta e a citação direta. A indireta é a maneira que é com as suas palavras aquilo que você entendeu que o autor falou. Essa tem que ser 90% do seu trabalho, 99% do seu trabalho. Você só vai usar o Ctrl+C, Ctrl+V copiando exatamente o que o cara falou em poucas opções. Porque senão não é um trabalho seu, é um trabalho, você não pensou nada, você só copiou e colou, né? Então você vai usar o Ctrl+C, Ctrl+V, que a gente chama de citação direta, só quando é algo bem específico. Por exemplo, uma definição. Uma definição bem específica, né? O cara falou, ergonomia é isso, ponto. E você quer usar as mesmas palavras que ele usou. Aí é Ctrl+C, Ctrl+V. A gente chama, de citação direta. Mas o resto do trabalho todo é indireto. Então, por exemplo, nesse trabalho, eu não pedi para vocês procurarem no mínimo em 3 lugares. Eu mandei só pesquisar. Se vocês achassem em um, já estava bom. Normalmente, eu peço para você pesquisar em 3 lugares diferentes. A mesma informação. Para que você possa ver 3 pessoas diferentes falando.
E às vezes, nesse caso, sai um texto mesclado. Por exemplo, segundo o site tal e o livro tal, aí você está usando esse formato daqui, ó, da citação. Tá vendo aqui meu mouse balançando? Né? Então, segundo Vidal e... Aí você põe o site tal ou outro livro. Ergonomia é isso, isso, isso e isso. Mas gostei também da definição justa ou da definição bem objetiva que fulano de tal, e aí você pode também usar, como você está no meio do texto, vai continuar usando dessa forma, que fulano de tal usou. E aí Ctrl+C, Ctrl+V. E aí se você quiser usar, nesse caso, essa de baixo, aí vamos lá, vamos modificar o texto para poder usar as duas. Segundo Vidal e tal, e o site tal, ergonomia é isso e isso e isso. Mas também foi encontrado esta definição de ergonomia bem objetiva. Ponto, ou 2 pontos. Aí você coloca o Ctrl+C, né, Ctrl+V e escreve nesse formato depois do texto. Tá certo? Então, quando é depois do texto, você escreveu o texto todo. Não importa se é direta ou indireta. E aí você quer mostrar de onde você tirou, você vai usar esse formato aqui, que é o de baixo. Se você vai escrever dentro do texto, segundo fulano, aí você vai usar esse formato aqui. Importante é que, se você referenciou no texto, lá embaixo, no capítulo de referência bibliográfica, tem que ter toda essa parte de cima colada lá. Tudo bem? Não sei se eu respondi, Aline. Consegui responder? Aline? Uhul! Professor, tá meio complicado para eu entender a questão da busca do texto. Mas eu vou tentar assistir de novo a aula para tentar entender, para não tomar seu tempo. Tá, mas como assim? Tenta elaborar uma pergunta. Não entendi essa questão da busca do texto. Porque eu fiz assim, ó. Eu pesquisei lá o que é ergonomia. E aí eu não fiz, tipo assim, geralmente, no geral, Ctrl+C, Ctrl+V. O que eu fiz? Eu olhei o que estava escrito e escrevi basicamente o que eu entendi que estava escrito lá onde eu fiz a pesquisa. E coloquei o endereço que eu tinha achado, que eu tinha encontrado. Exato. Então, o que Sim, você vai fazer só que agora você está falando que eu preciso citar em terceira pessoa. Eu já estou meio perdida, eu não estou entendendo essa parte. Vamos lá. Você pegou um texto, vamos supor que você pegou o texto desse site aqui. Tá certo? Isso aqui é um site. Eu vou abrir, vou apagar isso aqui tudo, deixa eu ver, não, vou abrir um outro e-mail aqui para deixar em branco para a gente fazer. Ó. Vou fazer um modelo do jeito parecido com o que você falou. Maravilha, espera aí. Então vamos lá, pesquisei no site, isso aqui, daí eu vi aqui, conceitos de ergonomia, trabalho é uma forma de atividade do homem, a partir desse momento começamos a mudar a percepção, ergonomia pode ser definida como um conjunto de conhecimentos e tal, a evolução da ergonomia. Eu li esse texto todo aqui e aí eu fiz escrevi com as minhas palavras. Eu estou inventando aqui, mas eu escrevi com as minhas palavras. Ergonomia é o uso do conhecimento para melhorar a vida das pessoas no ambiente de trabalho, evitando lesões. Vamos supor que seja isso que eu tenha visto lá nesse texto aqui. É mais ou menos isso que você fez. Você leu ali um texto e depois você escreveu aqui com as suas palavras. Pode ser? Mais ou menos isso? Isso, na verdade não foi um texto. Eu li, por exemplo, tava lá,
o que é ergonomia. Eu fui e copiei aquele trechinho que estava escrito, não foi o texto todo que eu li, não. Tá bom, mas você escreveu ali com as suas palavras, assim. E aí, Certo. você me disse que você fez assim. Bom, então a referência é essa aqui em cima, vou pegar toda essa parte aqui em cima e vou colar aqui na frente do texto para falar que eu tirei daqui. Isso, foi isso mesmo. Mas não colei tudo, né? Coloquei só o comecinho. Não, então, só o comecinho não presta, tá errado. Você vai ter que pesquisar de novo, tem que ser tudo. Tá? Entendi. E não tem que ser assim, não é para ser assim. Como é que você vai fazer agora? Então vamos lá. Como é que você vai fazer? Você já tem esse endereço todo, né? Então vamos lá, você escreveu isso aqui. Da onde que você tirou isso daqui? Como é que você vai escrever agora no trabalho? Você vai abrir então o referenciabibliográfica.net, vai clicar lá eu estou voltando aqui a página. Como é um site, você vai vir aqui e vai escolher que é um site. Aqui, ó, website, é a última opção. Tipo de material, website. Autor, vamos lá no site e vamos ver se tem autor. Deixa eu ver se no final aqui do trabalho, por colunista portal. Deixa eu ver. Portal possui uma equipe e tal, não tem autor. Ou melhor, o autor, colunista portal. Então tá bom. Então vou escrever aqui, ó, colunista portal educação. Esse é o autor, que é quem está assinando aqui, é a equipe toda. Então autor, colunista portal. Não tem sobrenome. Eu vou colocar aqui portal. Na verdade não tem autor, né? Mas tudo bem. Título da parte. O título está aqui em cima. Conceito de ergonomia. Eu vou colocar colunista como sobrenome aqui, ó. Colunista, portal educação, colunista. Pronto. Não tem subtítulo. Título aqui, de novo. O título é... porque não é parte, é todo, né? Então, olha só aqui também, ó. Aqui, ó, informações da parte e informações do todo. Não tem parte, é só todo. Então, volta aqui para cá. Lembra que tem os vermelhinhos? Eu fui preenchendo ali à toa. Então, colunista, portal educação. Paga aqui. É só o todo. Então, aqui, vou tirar o colunista daqui. Vou pôr aqui. Se tivesse o nome do cara, eu botava o nome, né? Data que eu acessei hoje. E disponível em. Aqui que eu vou colar todo isso aqui. E lembra que tem que ser tudo. Não é só o comecinho, não. Tudo. Aqui é a data da publicação. Não é a data que eu acessei. Aqui não tem a data da publicação. Ele não fala. Então, aqui na data da publicação, eu vou deixar em branco, porque não tem. E na data de acessado é hoje. Então, veja, preenchi o que está laranjinha. Aqui não tinha, não pus. Aqui não tinha o autor, eu coloquei quem que estava assinando aqui, né? Que é esse cara aqui, colunista, portal educação. E aí eu vou dar um formatar. Espera aí, ó. Ele apareceu, ó. Por favor, preencha campos obrigatórios válidos.
Ele está pedindo algum campo eu não preenchi. Está em vermelho. É a data da publicação. Como realmente não tem nenhuma data aqui, eu vou pôr a data que eu estou olhando, né? Que é a data de hoje. Vou preencher com a data de hoje. Beleza. E vou dar o formatar de novo. Muito bem. Aí, olha só como é que ele colocou para mim. Assim. Copiei, né? Opa. Então, olha só. Se eu quiser, aqui no meu texto, deixa eu dar uns enters aqui e colar esse negócio. Se eu quiser, aqui nesse meu texto, escrever depois do texto da onde eu peguei, eu vou usar essa parte de baixo da citação do texto. E vou escrever aqui na frente, ó. Então, ergonomia é o uso do conhecimento para melhorar a vida das pessoas no ambiente de trabalho, evitando lesões. Da onde eu tirei isso? Aqui. E no final do trabalho, eu vou colar isso aqui. Se eu quiser escrever na frente do texto, eu vou escrever o mesmo texto. Deixa eu botar ele grandão. Eu vou escrever o mesmo texto, mas daí eu vou usar nesse formato de cima aqui, ó. E vou escrever aqui. Segundo Então perceba que a forma que eu vou usar, se vai ser essa de baixo ou de cima, na citação do texto, depende de como eu quero o texto no meu trabalho. Perceba que aqui os dois eu li uma página inteira e eu escrevi uma frase que eu peguei daquela página. Se eu quiser escrever assim, segundo fulano, eu uso a citação de cima. Ô, meu mouse. Tá. Eu uso a citação de cima. Se eu quiser escrever e avisar da onde eu peguei depois, eu vou usar a citação de baixo. E no final do meu trabalho, eu vou criar um capítulo novo, depois que eu escrevi tudo, chamado referência bibliográfica, e aí eu vou colar tudo isso aqui. Não é só o pedacinho do site. É tudo e desse jeito que o site oferece, que ele indica aqui em cima. Ficou mais fácil, mais perto do seu entendimento, Aline? Não, agora eu entendi. É só outra dúvida. Então, quer dizer que a gente vai, faz tudo, escreve o que a gente pesquisou, coloca no formato colunista segundo colunista 2020, ou no finalzinho, e lá no final a gente coloca referência de todos os lugares que a gente pesquisou. Aê! Isso aí. Muito Então, bem. Tá bom, então. E A gente agora pode até eu encerrar entendi amanhã, melhor. professor? Não entendi. Fala de quem que entrou no meio aí para falar. Foi a Juliana, até eu entendi melhor agora, tá bem mais explicadinho. Tá vendo, Aline? Você não pode ir embora sem perguntar. Todo mundo que pergunta ajuda o coleguinha. Só outra dúvida, professor. Pode entregar o trabalho amanhã? Eu vou colocar a data do trabalho para o dia 30. Ah, beleza. É que eu tô muito cansado. Acho que eu não vou conseguir. Exato, eu vou botar a data do trabalho pro dia 30. Então dá para colocar até o dia 30.
tá bom? Belezinha, Mas então. é Obrigada, importante professor. que tivesse o trabalho feito para hoje, para que vocês pudessem ter essa informação e para que a gente pudesse falar de ergonomia. É que não deu tempo de falar sobre ergonomia, mas a ideia, eu peço sempre para vocês pesquisarem antes aquilo que eu vou falar depois. Alguém mais tem alguma dúvida a respeito de como referenciar ou citar no texto aquilo que você encontrou na sua pesquisa e como colocar no final do trabalho a referência completa, utilizando o site referenciabibliográfica.net? Alguém mais? Fala, Vitor, tô vendo bolinha azul aqui em você. Não, é que depois dessa explicação não ficou dúvida nenhuma mesmo. Beleza. É exatamente isso, Carlos. Quem fez vai corrigir agora, colocando aquilo que já está escrito neste formato. Eu não quis bagunçar com o formato antes de vocês pesquisarem. Lembra? Essa eu acho que é a segunda pesquisa que eu peço para vocês. A primeira eu deixei livre e quando vocês vieram... É um processo de construção, né? E quando vocês vieram contar para mim, eu já fui corrigindo vocês. Pessoal, quando você for falar, fale assim, segundo o lugar que você pesquisou e leia, né? Aí agora eu estou ensinando, isso que eu ensinei vocês fazerem no verbal, estou ensinando como é a maneira correta de fazer isso no texto. Professor. E acrescentando que tem que ter o referencial inteiro, completo, no formato da ABNT, que é o que esse site do referenciabibliográfica.net monta para você, bem mais fácil do que você tentar montar sozinho, para você colar no final do trabalho. Quem que me chamou aí agora? O Carlos, eu queria tirar só mais uma dúvida com você. Você vai disponibilizar algum arquivo Word com esse exemplo que o senhor deu para a gente pegar de exemplo? Não. Eu vou disponibilizar o vídeo de novo no... Como é que fala? Eu vou disponibilizar esse vídeo no YouTube, acabando a aula aqui. Só o vídeo mesmo? Só o vídeo aqui. Tá certo. Eu tenho, sei lá, eu fiz 4 MBAs, eu tenho os 4 TCCs do meu MBA. Eu posso carregar para vocês os meus TCCs do MBA para vocês verem. Né? É uma boa, professor, porque eu prefiro um exemplo mais assim, escrito mesmo, sabe? Ou eu mando um, pelo menos, ou 2 para vocês verem. Fechou, professor, obrigado. Beleza. Os MBAs eu carrego já agora no final da aula, lá na pasta arquivos do canal de vocês. E quem está vendo isso pelo YouTube e queira ver esses meus MBAs, para você ver como é que o texto é referenciado e como é que você coloca isso na referência bibliográfica num trabalho que foi entregue, foi defendido e foi aprovado. Dos meus 3 MBAs, eu acho que um tirou 9, os outros 3 foram 10, foram bem avaliados. E, enfim, e tá lá. Não tá todo no formato da ABNT os trabalhos, porque a faculdade não pedia esse rigor, então alguns trabalhos estão formatados de um jeito e outros de outro, mas essa parte de citar no texto e de ter o que você citou na referência bibliográfica lá embaixo, isso é vital. Isso é vital. Quando eu dou a disciplina de TCC e eu vou corrigir os TCCs dos meus orientandos antes da gente fazer a apresentação, eu vou olhando, eu vou na referência bibliográfica, numero elas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vamos dizer que tenha 20 referências, de 1 a 20. E aí eu volto lendo o texto para ver se o cara escreveu as 20. E aonde estão aquelas 20? Então o cara escreveu lá, segundo colunista. Eu vou lá no final e vejo. O colunista é a 4ª referência. Daí eu marco lá, 4. Isso é, ele escreveu lá em cima e colocou na referência. Por quê? Tudo que está escrito lá em cima é obrigado a ter a referência. E se tiver alguma referência que não foi dita no texto, por que ela está lá embaixo? Se você não usou ela no texto. Percebe? Então tem que ter essa relação, tá bom? Beleza, Carlos, Vitor, Aline,
Juliana, vocês que participaram aqui da aula, as dúvidas de vocês todas foram tiradas. Gerou mais alguma que vocês queiram perguntar? Mais alguém vendo as perguntas? Nós estamos com 20 e poucas pessoas aqui na sala. Não, deixa eu ver quantas pessoas deram aqui na sala hoje. Alguém vendo a pergunta dos colegas gerou alguma dúvida que você queira perguntar? E a gente ainda tem tempo, dá tempo de eu responder. Aqui, nós estamos em 16 pessoas, 17 comigo. Eu entendi, professor. Minhas dúvidas estão resolvidas. Beleza, Aline. Beleza. As minhas também. Beleza, Ju. Mais alguém com dúvidas? Senão a gente já pode encerrar aqui. Quem está sem áudio, a Aline também, né? Estava participando aqui. Aline, eu não falei de você, esqueci. Mas você também participou aqui pelo chat. Vamos lá. William, professor, passa o link, por favor, do site. Vou passar. O link do site é esse aqui, ó. Vou colocar aqui no... Vai estar na descrição do vídeo no YouTube, que eu já escrevi na descrição do vídeo do YouTube. Mas vou colocar aqui no chat do Teams para vocês. William, bem lembrado. Aqui, ó. referenciabibliográfica.net. Tá certo? referenciabibliográfica.net. Fácil de lembrar. Ana Alice disse que entendeu tudo. Beleza. As dúvidas da Aline foram tiradas também. Então, quem já fez tem que corrigir isso mesmo. Camila, você que começou o curso hoje, seja bem-vinda. Eu já disse, né? O prazo vai ser para o dia 30, então tá tranquilo. Acho que até lá você consegue fazer, tá bom? Se tiver dúvidas, pergunta sempre primeiro no grupo da sala. Vocês já te colocaram no grupo de WhatsApp da sala? Se sim, ok. Sim. Se não, alguém já entra em contato com a Camila. Fala, Camila, tudo bem? Colocaram sim no grupo, professor. Maravilha, seja bem-vinda. Então, vocês têm 3 disciplinas comigo, tá? Essa que é de planejamento de rotinas administrativas, a de ética, que era antes dessa, que vocês tiveram a palestra, e a de sexta-feira, que é de departamento pessoal e recursos humanos. Então, se puder, deixa 3 caderninhos separados para você não confundir, porque a pessoa é a mesma, mas o conteúdo é bem diverso, tá bom? Tá bom. E tem matéria já no pescoço para fazer. Não marca a toca não, tá bom? Tá bom, professor. Beleza. Aqui, tudo bem? Não, sem dúvidas. Da minha parte, não. Belezinha. Tudo bem, então, pessoal. Vou escrever aqui. Gostaram da aula? Para vocês poderem escrever aí debaixo. Depois, por favor, quando entrar lá no YouTube, deixa um recadinho lá também, né? Os vídeos que tem like, os vídeos que tem, como é que fala? Conversa. O YouTube entende que são vídeos importantes. E aí, quando outras pessoas, por exemplo, pesquisarem sobre referência bibliográfica, como vocês entraram no texto, no tema daquela aula, né? Eu estou carregando todas as minhas aulas. Então, quando alguém pesquisar sobre aquele tema, se tiver bastante comentário, se tiver bastante like, o YouTube coloca aquilo, oferece para quem pesquisa aleatório e não me conhece. E, de repente, aquele vídeo que você gostou, que serviu para você, pode servir para outra pessoa, porque você ajudou a dar engajamento no vídeo, né? Escreveu alguma coisa lá nos comentários, deixou o joia, tá bom? Então, você que está assistindo aí pelo YouTube, faça isso agora, deixa um comentário aí, deixa um joinha e não esquece de abraçar, apertar, cheirar quem você ama, quem está aí perto de você. Se você tem pai, mãe, vô, avó, aproveita, né? Seus filhos, esposo, esposa, enfim, seus irmãos, né? O irmão você pode ir dar um peteleco na orelha, um chute na canela, brincadeira, pode apertar, beijar, porque, né, vai fazer falta quando for embora, você vai lembrar carinhosamente. Então, um beijo no coração. Eu vou encerrar aqui a transmissão do YouTube, que eu vou subir depois, daqui a pouquinho, e já já a gente encerra a nossa aula pelo Teams aqui. Já vou dar o tchau para vocês. Deixa eu só parar aqui a gravação do YouTube.
Ah, deixa eu pôr aqui para parar comigo inteiro aqui. Cadê? Não foi? Transição. Aí, muito bem. Então, só resumindo, a gente viu referências bibliográficas no site referenciabibliografica.net, tá certo? Que todo lugar que você pesquisa tem duas formas de você escrever no seu trabalho. Uma forma direta, que é o Ctrl+C, Ctrl+V, e uma forma indireta, que é escrevendo aquilo que você leu com as suas palavras. Tanto de um jeito quanto do outro, você tem que citar no texto, segundo fulano, e aí você vai usar aquela parte de cima do site das referências bibliográficas, né, que ele oferece na citação de texto. Ou você vai pôr o texto inteiro, ponto final, e na frente vai indicar da onde você tirou, que é o segundo ponto ali da citação no texto que o site Referência Bibliográfica oferece. E todo texto que você citou, seja direto ou indiretamente, seja num formato ou no outro, você tem que copiar a referência inteira lá embaixo no capítulo de referências bibliográficas. E essa foi a nossa aula de hoje. Então, um beijo no coração e vamos parar aqui a gravação.